A Porta Divina, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, João 10, 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exercem dominação. Os escritores de futilidade fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraterno, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos e garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o Cristo amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é um novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que em seus ambientes de trabalho há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram no santuário dos corações. E assim, com essa reflexão de Emmanuel, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus nesse instante, convidando para que ele possa estar conosco nessa reunião virtual, que é o que é possível nesse momento. E lembrando do que Cristo disse, que onde um ou mais estivesse reunido, que ele estaria conosco. E é na certeza da presença do nosso querido Jesus conosco, que nesse momento iniciamos a nossa primeira reunião do Grupo Espírita Júlia Olivier, reunião pública das quartas-feiras. Um grande desafio ao longo desses últimos meses, mas que com muito carinho, muita dedicação, com o amparo da espiritualidade maior e a colaboração de muitos, aqui temos estado reunidos, ampliando a nossa casa física, que hoje não tem mais paredes, porque ela se encontra em cada casa, em cada lar. E é diante da tua presença, Jesus, do teu amor, da tua luz, é que nesse instante aqui estamos, pedindo o teu amparo, a tua proteção, em benefício de todos aqueles que sofrem, especialmente os nossos queridos irmãos que nesse momento passam desafios de toda ordem, quer doenças físicas, morais, emocionais, e que nesse instante, Senhor, essa pleiade de amigos bondosos, tarefeiros do bem, incansáveis trabalhadores da colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, possam levar, Senhor, em teu nome, o amparo, a proteção, a paz, a mão amiga, a cada coração que sofre, a cada criatura que passa por dificuldades. Abençoa, Senhor, também a cada irmão
que nesse momento está aqui conectado conosco, cada lar aqui representado, e todos os lares, Senhor, da nossa querida Macaé, do nosso querido estado do Rio de Janeiro, do nosso Brasil. Pedindo também, Senhor, pelo nosso companheiro Pierre, para que ele possa ser inspirado a nos trazer a mensagem que ele trará na noite de hoje, falando sobre o Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Que os espíritos benfeitores da nossa casa possam estar ao seu lado, conduzindo o seu pensamento, e ele possa construir aqui conosco um conhecimento importante acerca desse tema. E assim, Jesus querido, é com muita alegria, com muita gratidão, que nós pedimos permissão para darmos por iniciada a nossa reunião, nesta noite abençoada de hoje. Graças te damos, que assim seja. Passamos então a palavra ao nosso irmão Oi, Miriam. Pierre. Diga, Pierre. Não, só para saber se o som estava saindo. É com você, agradecendo mais uma vez o aceite a esse desafio, que você possa nos brindar com esse tema tão interessante. Já estou pensando no próximo, viu? Mal você deu conta dessa tarefa, eu já estou querendo que você pense em outro tema. Então, Pierre, que Deus te abençoe e a fala é sua. Eu que agradeço, Miriam, pelo convite, agradeço, né, a todos os colegas do Júlio Livier, e tomara que eu consiga conduzir esse estudo sobre essa obra fantástica que é esse livro, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma obra, né, psicografada por Chico Xavier, mas foi toda ela contada, né, toda ela de forma muito bem colocada, a sequência, pelo espírito de Humberto de Campos. Humberto de Campos, como a gente sabe, foi um grande escritor maranhense, jornalista. E interessante, né, no prefácio, o prefácio dessa obra, ele é de Emmanuel. E ele explica o porquê que essa obra foi dada nas mãos de Humberto de Campos, para que ele pudesse enviar a mensagem através de Chico Xavier, esta obra. E ele coloca aqui, logo no início, olha, vai ser um estudo, eu espero que não seja muito cansativo, mas, infelizmente, não tem como ser. Eu tenho que ler alguns trechos, porque são diálogos e são narrativas de passagens que sinceramente, eu nunca tive noção que isso poderia ter acontecido no plano espiritual. E a gente vive num país que eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho da grandiosidade da missão, que eu não tinha noção desse nosso país. E ele começa assim: o nosso irmão Humberto tem nesse assunto largo campo de trabalho a percorrer, com as suas facilidades de expressão, né, como jornalista, e com o espírito de simpatia que dispõe como escritor, também é escritor, em face da mentalidade geral do Brasil, né, por ter vivido no Brasil, e ele... Então, Emmanuel entrega, né, nesse campo dessa dissertação, Emmanuel entrega a Humberto de Campos essa obra e essa missão. E aí, essa obra, para situar, ela foi escrita em 1938, ou seja, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Nessa época era muito difícil você falar de Brasil, né? Era um país ainda em ascensão econômica. Hoje, o Brasil, você falar da ascensão econômica do país, ele é fácil, né? Mas difícil era você, naquele período, Chico escreveu de que forma o Brasil ia se comportar, né? Muitas das vezes,
eu tive um pensamento quando se falava o Brasil é o país do futuro, o Brasil é a pátria do futuro, o coração do mundo, mas muitas das vezes eu erroneamente achava que a nossa missão era se tornar uma grande nação econômica ou se tornar uma grande nação de poderio tecnológico. E nessa obra vai mostrar que a nossa missão, eu acho que é muito, né, superior a isso. E ele começa, os dados que ele fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade. Olha só, hein? A reunião na falange espiritual superior, ele colocando que se reúne constantemente para cuidar dessa humanidade do nosso planeta. E aí ele continua. Humboldt era um naturalista que nessa época, né, no início do século XX, visitava toda a América do Sul. Visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. O grande cientista asseverou uma grande verdade. Precisamos, porém, desdobrá-la, entendendo-a do seu sentido econômico à sua significação espiritual. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Ou seja, não é nosso papel exportar só alimento ou servir de uma nação de extrativismo, né, mineral, natural, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. É uma afirmativa tão profunda, né? De ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. E aí, durante essa obra, nós vamos entender o porquê, né? De onde vem essa nossa missão, quem que determinou essa missão. E ele continua. Nossa tarefa, né, nessa obra, visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de todas as civilizações do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França, se a Inglaterra têm tido a sua honra proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento. O Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. E aí, Emmanuel termina o prefácio dessa forma. E aí, já na introdução, né, naquele período, os estudiosos passavam pelo Brasil, Darwin por aqui passou, esse Humboldt por aqui passou, e muitos conseguiam ver a beleza natural, conseguiam ver a extensão do nosso território. E aí, já Humberto de Campos, dentro da sua introdução, ele fala: se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade do mundo novo, contando lá fora, né, no velho continente, as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial. Ou seja, eles só conseguiram ver o que realmente estava na superfície do planeta, né? Toda a beleza natural, toda a beleza mineral.
porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. E a gente vai ver durante a obra essas 3 raças que nos formaram. Né? E ele continua: Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnâmica do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. E para eu conseguir realizar esse estudo, eu assisti também uma palestra do Haroldo, que fala exatamente sobre essa obra. E achei muito interessante quando ele faz essa analogia. Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para o nosso país. Transplantar uma árvore não é plantar uma árvore. Você plantar uma árvore, você pega uma semente, é nova, coloca no solo, e ali você cria uma nova árvore. Transplantar uma árvore é você trazer ela já pronta, ela já com raiz, com caule e com todas as seus galhos, você tirar de um ambiente, levar para um outro ambiente, um outro solo, e essa árvore lá conseguir, de novo, sobreviver e dar os frutos dela. Então, quando ele diz isso aqui, a gente vai ver como que Jesus fez isso no decorrer do tempo, da formação do Brasil, qual foram esses elementos, né, que ele chama de árvore, que ele transplantou para o nosso país, para que aqui ele pudesse colocar todo o seu projeto de evangelho. A gente vai ver que é fantástico. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. Olha só. Hein? O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originalmente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, Humberto de Campos já começou a colocar para a gente que tudo isso que vai acontecer, né, tudo isso que o Brasil vai se tornar, a missão do Brasil, não vem da nossa trabalho material, de sermos um país de produção material, e sim um país de produção de material espiritual para o orbe. E como que começou? Né? Quando Jesus ele elabora, Haroldo fala, né? Todo projeto de Jesus ele começa pelo menos 700 anos antes de acontecer, porque não pode ter erro. E quando ele começa a elaborar esse projeto para o nosso país, foi mais ou menos, olha, foi após a época do último quarto do século XIV, ou seja, 1380, 1370, o Senhor, Jesus, desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos na coroação dos homens. Ou seja, estava no final daquela época de cruzadas, todo o evangelho dele tinha sido confundido em Guerra Santa, as pessoas brigavam em nome de Jesus, e as pessoas brigavam em nome de religião, e ele não devia estar muito satisfeito, né, com o que estava acontecendo. E aí ele coloca: embalde seus olhos compassivos, procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de seus últimos enviados à face do orbe. Nessa época, os últimos remanescentes eram de Francisco de Assis, só havia ficado as tradições e o carinho e bondade.
os pecados do mundo, como novos lobos do gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Ou seja, era um momento de profundo amargor no velho continente, né, por decisão, e a gente vai ver aqui, né, por decisão do povo da Europa, e ele explica que ele não podia, né, ter intervenção diante das decisões do povo do velho continente, mas que aquilo tudo seria, de alguma forma, orientado pelo plano espiritual para que fosse conduzido, né, para a humanidade. E aí que Jesus fala. Aí é um diálogo fantástico. Ele fala, Eliu, ou em hebraico, é Eliel. Eliu, diz a voz suave e meiga do mestre, um dos seus mensageiros, falando para Eliu, né, que era um dos seus mensageiros ali no plano espiritual, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então, vamos abrir um parênteses. Quem era Eliu? Nessa palestra que eu assisti do Haroldo Dutra, Eliu era o avô de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Mestre de Paulo de Tarso, judeu. Então, e Gamaliel, né, quando a gente lê Paulo Estevão, a gente vê lá que Gamaliel foi convertido ao cristianismo antes até do que de Paulo de Tarso. Então, o avô de Gamaliel, olha quando ele fala que ele ia transplantar a árvore, olha onde começa, ele trazendo da Palestina todas aquelas pessoas que lá do início do evangelho dele, lá do início do Velho Testamento, e ele vem trazendo todos com ele. Eliu, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens nos que se refere à lição do meu evangelho. Por toda parte, a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo em movimentos impetuosos aniquilando-se uns aos outros. Isso Jesus falando para Eliu. Aí Eliu tenta, né, no diálogo, tenta ainda contornar, mas, Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Vejam, espíritos jovens, né, espíritos recém-formados, recém-encarnados, de poucas encarnações, e simples aguardam a semente de uma vida nova. Quem são esses espíritos? Nessas terras, para além dos grandes oceanos, podereis instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Aí ele pergunta, Eliu pergunta a ele, onde ficam essas terras novas? O recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. Como se Jesus, que foi o formador do orbe, né, não soubesse onde estão os continentes. Lógico que ele sabe, mas quem trabalha, quem é assistente direto de Jesus, não pode, né, ter uma missão tão simples de não saber aonde ele iria colocar aquilo. E ele fala, esse lugar de doce encantos, mestre, de onde se vem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul, ou seja, América do Sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplava as almas santificadas dos homens. Então, eles descem, vêm até o Brasil, Jesus e Eliu, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, né, eles conseguem ver no firmamento, no horizonte, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações
de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. E olha isso, Jesus de mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção do seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentido da humildade e da mansidão. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas, ficará localizado o coração do mundo. Quem está falando isso era Jesus. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. E aí, o que ele faz? Eliu vai encarnar, ele vai encarnar em 1394, como filho de do João I, sendo quem? Sendo Henrique de Sagres. Qual vai ser a função de Eliu? A função de Eliu vai ser, Henrique de Sagres, de formar toda a escola portuguesa de navegação, formar as cartas náuticas, formar a construção de caravelas, formar os grandes navegadores, para que, isso em 1394, Eliu reencarna, para que em 1500 seja descoberto o Brasil. Ou seja, 105 anos antes da descoberta, o plano já de descoberta dessas terras, Jesus já tinha orientado, já tinha designado aonde que ele queria plantar a árvore do Evangelho, só que agora tinha que começar o processo. Descoberta do nosso país, povoar o nosso país, alicerçá-lo politicamente e depois espiritualmente. E a gente vai ver como se deu esse processo. E foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho de Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que ficou às balizas das pressões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica de coração do mundo. Olha que coisa linda, né? E aí, em 1460, Henrique de Sagres desencarna, Eliu desencarna. Por quê? Porque ele tinha que desencarnar para orientar do plano espiritual os missionários, os descobridores que viriam descobrir o Brasil. E aí, o tempo vai passando, a escola náutica toda de Portugal foi formada, e no dia 7 de março de 1500, parte. O Tejo estava coberto de embarcações engalanadas, e entre manifestações de alegria e de esperança, exaltava-se o pedão glorioso nas quintas. Então, as caravelas, elas partem, né, como a história conta, em direção à procura, né, das Índias. E numa noite, dentro das caravelas, no Oceano Largo, o capitão-mor, né, Pedro Álvares Cabral, considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Ou seja, o desejo, a intuição dele, e ir em direção àquelas terras desconhecidas do outro lado do Oceano Atlântico, foi o suficiente para que no plano espiritual se formasse todo o processo. E aí fala, olha, Henrique de Sagres, desencarnado, Eliu, aproveita essa maravilhosa possibilidade. Suas falanges de navegadores do infinito, né, do plano espiritual,
se desdobram nas caravelas embandeiradas, ou seja, descem até as caravelas e alegres, aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e, insensivelmente, as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível do plano espiritual e os caminhos das Índias são abandonados e rumam em direção à América do Sul. E aí avistam-se os píncaros elegantes da plaga do cruzeiro. E em breves horas Cabral e sua gente se reconforta na praia extensa e acolhedora. Estava descoberto o nosso país. Então, nesse momento, a descoberta do nosso país, olha que coisa interessante. Jesus, porém, confiante por sua vez na proteção de seu Pai, não hesita em dizer com a certeza e alegria que traz em si, isso no plano espiritual. Eliu, afasta suas preocupações, né? Porque Eliu pergunta para Jesus o medo que ele teria, né, dessa pátria poder ser pirateada, ser invadida por pessoas que aqui dificultassem todo o trabalho que Jesus tinha planejado para o Brasil. E ele fala, Eliu, afasta suas preocupações e receios inúteis. Olha que coisa importantíssima que ele vai falar. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Olha a profundidade dessa colocação de Jesus para Eliu, né? Então, ou seja, as injunções políticas, não tem nada que possa atrapalhar, nenhum plano político possa atrapalhar o que ele falou que vai estar essa atividade, porque, acima de todas as coisas, em seu solo exuberante estará o sinal da fraternidade universal. Estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Olha que coisa linda. E aí, ele faz uma colocação. Isso foi tão verdadeiro, porque durante todo o processo de colonização do Brasil, tivemos aqui espanhóis, tivemos aqui franceses, tivemos aqui holandeses, e em nenhum momento o Brasil foi dividido. Em nenhum momento aqui houve fragmentação do território. Os estados, ele ainda fala, os estados americanos do norte, os Estados Unidos, devem sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista, né? A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon, surgiram depois da emancipação das colônias inglesas. E ele termina dizendo para Eliu, só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América. Entre os embates políticos de todos os tempos, é que a mão do Senhor se alça sobre sua longa extensão e sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. E aí o processo, o Brasil foi descoberto, e o Brasil, nesse momento, Jesus tem que entregar a missão espiritual de coordenação do Brasil. Ele tem que entregar para um espírito de altíssima confiança dele a coordenação espiritual do país, para que ela possa ser, no decorrer
dos anos de sua formação, tenha a espiritualidade trabalhando sempre para que seja feita a vontade de Jesus, aqui ser colocada a árvore do seu evangelho. E aí ele começa. Todos os espíritos edificados na lição sublime do Senhor se reúnem logo após o descobrimento da nova terra, celebrando o acontecimento no espaço infinito, ou seja, na espiritualidade. E uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se faz presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Uma assembleia de espíritos superiores, Jesus coordenando essa assembleia logo após a descoberta, e quem que ele chama? Olha aí, mais uma vez, a árvore do Evangelho da Palestina sendo transplantada para o Brasil. E ele fala, Ismael. Quem é Ismael? Ismael é um dos filhos de Abraão, do povo hebreu. Olha ele trazendo toda a raiz, toda a árvore dele, como ele prometeu. Ismael, manda o meu coração, que doravantes, seja o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Ou seja, Ismael, a pátria é sua, assim como foi me dado do nosso Pai, de Deus, essa missão, eu quero que você receba. Para aí, transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultive com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades. Olha só, a Judéia toda seria como se fosse... viveria tudo, ia começar a viver em nosso país. Ela será que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Guarda este símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Olha o tamanho da responsabilidade nossa. E aí Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas, né? Recebe uma bandeira, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto de sua vontade, eis que a nível bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escrevera o lema imortal. E Ismael escreve o lema em sua bandeira: Deus, Cristo e caridade. Então, o emissário de Jesus, Ismael, desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina. E aí começa todo o processo. Ismael agora vai começar, sempre com o auxílio de Jesus, e ele vai começar a formar em nosso país toda a formação de colonização do nosso povo, toda a formação política, até o nosso país se tornar independente de Portugal, até se tornar uma república e até ele unificar toda missão espiritual que ele tem para o país. Então, vamos continuando, né? E aí começa a vir os missionários para o Brasil, formando aquelas capitanias hereditárias, começa a formação e os problemas vão acontecendo. E aí
Eis que um dia, Ismael, preocupado com o que vinha acontecendo na formação das colônias, né, do nosso país, ele procura Jesus no plano espiritual e fala: Senhor, sinto dificuldade para fazer prevalecer os vossos desígnios no território onde param as vossas bênçãos edificantes. A civilização que ali se inicia, sob os imperativos da vossa vontade compassiva e misericórdia, acaba de ser contaminada por lamentáveis acontecimentos. Os donatários, ou seja, aquelas pessoas que recebiam de Portugal as capitanias hereditárias, fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos de Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos miseráveis e desditosos chegam à pátria do Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. E aí o Divino Mestre, porém, cingindo ao seu coração augusto e magnânimo, explicou brandamente: Ismael, acerena o teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabe que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam, em suas existências isoladas e coletivas, mas não podemos tornar-lhes aí a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Também não podemos esquecer que existe o intuito imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Ou seja, Ismael, calma, está tudo sob o controle, tudo tem um plano, a gente não pode tirá-los do direito de ação, mas eles terão. E eles terão, e ele continua, eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas. E aí ele continua: não compete nos cercear os atos e intenções de nossos semelhantes, em si cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta de suas próprias obras. E logo em seguida, esses acontecimentos, começam algumas invasões desses donatários, né, pelos índios do Brasil, e onde eles tiveram grandes lutas e foram realmente removidos alguns aqui do Brasil e Portugal e Espanha. Por esses atos, né, eles, por muitos anos, eles cumpriram penosas consequências por essa... Márcia me ajudando aqui. Consequências por esses atos, né? E aí, ele continua: os filhos da África foram humilhados e abatidos no solo onde floresciam suas bênçãos renovadoras e santificantes. O Senhor, porém, lhe sustentou o coração oprimido, iluminando o calvário de seus indizíveis padecimentos com a lâmpada suave do seu inesgotável amor. Através de linhas tortuosas dos homens, realizou Jesus os seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Olha que coisa linda. Como que isso depois, como que o negro, a gente vai ver, que foi escravizado inicialmente, como que ele teve um papel importantíssimo na formação do nosso país, né? E foi dessa forma que ele explica: a raça aborígena e a raça negra sofria de toda sorte, humilhação e vexames. Aqui. E Ismael exclama: Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Enviai-nos o socorro das vossas bênçãos divinas, para que as nossas vozes sejam ouvidas,
pelos espíritos que ali procuram edificar uma pátria nova. Nosso coração se comove ante quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte, vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Ou seja, no plano espiritual, Ismael, mais uma vez, procura Jesus e fala: acontecendo coisas barbárias como aconteciam na Europa. Logo aqui, nessa terra que nós escolhemos, né, com espíritos novos e simples, que era dos índios, porque aqui a gente não tinha nenhum outro tipo de civilização que não fosse os primitivos, os indígenas brasileiros. E ele pede ajuda a Jesus de que forma que ele poderia trazer para cá, né, espíritos que pudessem trabalhar aqui na edificação desse povo, sem essa tanta escravidão dos índios e desses negros. E, mais uma vez, uma voz responde do infinito: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considere que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores, ou seja, nas regiões umbralinas, dos espaços próximos da terra. Olha a providência de Jesus. Todos aqueles espíritos que ali sofriam, ele pede para Ismael abrigar, que eles iriam reencarnar aqui na terra, sob a orientação de Jesus e sobre a orientação de Ismael. No meu coração, agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso do sofrimento. E aí Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com os seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Ou seja, Ismael parte para toda essa região umbralina, onde aqueles espíritos, pedindo por uma nova oportunidade para reencarnar, espíritos que já tinham sido encarnados no velho continente, na Europa, e aí fala: ali se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisitores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios das trevas das suas consciências polutas. Então, todo naquele ambiente de espíritos sofredores, Ismael vai até eles e convoca: irmãos, exorta ele comovido, até o coração do divino mestre chegaram o pedido de vocês de socorro espiritual. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu, de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis no livro dos padecimentos salvadores a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Saber que todas as inquisições das filosofias e das ciências terrestres são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam na claridade do sentimento. Então, todos aqueles espíritos foram convocados por Ismael para virem até a terra, para encarnarem, e ele pede que todos, no seu testemunho, a beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino, aquela bandeira de Ismael, e o seu emblema, Deus, Cristo e caridade, refugie agora nas penumbras
iluminando todas as coisas e clarificando todos os caminhos. Ou seja, Ismael pega toda aquela pleide de espíritos necessitados e traz para nosso país. E foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova. Ou seja, todos esses espíritos, muitos desses espíritos que pediam, reencarnaram lá na África, daquele povo que ia servir de ser escravo para o Brasil, e para cá vieram. Então, foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova. Esses negros, com aqueles espíritos sofredores, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Então, na pátria do Evangelho, eles têm sido estadistas, né, os negros, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes. Olha que interessante. Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vive nos ambientes da mais pura fraternidade. Olha como é perfeito todo esse plano de descoberta do país, da formação da nossa raça, de todos esses espíritos sofredores lá da época, né, de Jesus, da Palestina, para encarnar naquele povo da África, para vir trazer para nós a mansidão, para vir trazer para nós a fraternidade e aqui formar, né, todo esse nosso povo. E aí os tempos vão se passando, né? Vem a história, a invasão dos holandeses, não vamos entrar nessa parte, vem se formando, até que ocorre a vinda do povo, da corte portuguesa, vem para o Brasil, né? Napoleão invadindo toda a Europa, e assim a corte portuguesa resolve vir para o Brasil e aqui se instalar. E aí começa o reinado aqui do Brasil, onde tem Dom Pedro I. Dom Pedro fica por pouco tempo no país e vem o papel de Dom Pedro II. E é um papel importantíssimo na formação do nosso país, porque foi guardado um parágrafo exclusivamente para Dom Pedro II. Porque após a saída de Dom Pedro I do país, Dom Pedro II tinha só 5 anos de idade, e ele fica sob a responsabilidade e a tutela de José Bonifácio. E aí já tinha sido proclamada a independência do Brasil. O Brasil já estava independente por Dom Pedro I de Portugal. E agora começava, o Brasil precisava, já tinha um império aqui, o imperador, que era Dom Pedro II, e o Brasil precisava agora começar a formar o seu rumo político, né, para depois formar o seu rumo espiritual. Então, definitivamente já estava proclamada a independência do Brasil. E aí Ismael leva ao Divino Mestre o relato de todas as conquistas verificadas até então, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso, para que ocorresse a organização política e social da pátria do Evangelho. Ou seja, sempre que Ismael precisava do auxílio de Jesus, ele o procurava e falava: olha, Jesus, agora a gente precisa que esse país tenha um rumo, que esse país tenha uma pessoa que dê a ele um rumo para que ele se torne politicamente independente e que seja formado. E aí, recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia infinita, considerou o Senhor a necessidade de polarizar a atividade do Brasil num centro de exemplos e de virtudes. Olha que interessante. Para modelo geral de todos, que fosse o exemplo
de virtudes para o modelo geral de todos. E quem que Jesus chama? Chamando Longinos à sua presença, falou com bondade. Quem era Longinos? Longinos foi aquele soldado romano que enfiou a última lança no momento da crucificação de Jesus, onde Jesus acaba de desencarnar. Aquele soldado ia ser modelo para o povo brasileiro. E aí ele fala: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos. E, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território. Ou seja, o país já estava independente, não tinha sido dividido pelas grandes potências, e o país agora precisava de alguém que realmente fosse cuidar e dar o rumo para a república desse país. E cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento no planeta, ou seja, o coração, como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Ou seja, aquele soldado romano ia ser Dom Pedro II. O pedido de Jesus por confiar nele. E responde Longinos, num misto de expectativa angustiosa: bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas, de servir a causa das vossas verdades, na face da triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, ou seja, muitas encarnações, quanto esse espírito não deve ter passado, de forma voluntária, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz do vosso martírio. Olha que lindo. Pois bem, reagiu Jesus com grande piedade: essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta, ou seja, a última reencarnação de Longinos aqui na Terra, se ele cumprir muito bem essa missão. Será sua última romagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e desvotamentos. Serás imperador do Brasil até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Ou seja, quem que levou a proclamação da nossa República em 1889? Dom Pedro II. Ou seja, Longinos encarnou aqui, viveu mais de 50 anos, mais de meio século como imperador, talvez, e aqui na obra diz, Dom Pedro II talvez tenha sido o imperador mais republicano que já teve, que, na verdade, ele criou um movimento de paz, todas as brigas separativistas que tinha no Sul, no Pará, no Maranhão, ele sempre conseguiu contornar aquilo tudo com muita paz, sem guerra. Quando ele entrou na Guerra do Paraguai, ele foi instruído por uma noite de sono, aqui na obra fala que ele foi instruído diretamente pela voz de Jesus para se retirar daquele país, porque aquilo ali não pertencia a ele, não pertencia ao povo brasileiro, e ele se retira dali, causando o mínimo de morticínio possível. Então, Dom Pedro II, ele foi realmente aquela pessoa que veio trazer um ambiente político propício para que o nosso país tivesse a maioridade política e se tornasse uma república. E aí, como o Brasil ia se tornar uma república, né, e ali ia começar a se fundar todos os órgãos e tudo ia começar a funcionar a partir... Como está o tempo? Ih, Miriam, estou quase invadindo o tempo, hein?
8:01 já, mas está terminando. E aí, nesse período, já no final do século XIX, vem a grande missão que é dada a Ismael. Ante essa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, né, Ismael reúne, ou seja, no primeiro reinado, lá, início, antes de Dom Pedro, porque tudo é feito com antecedência, antes de Dom Pedro II assumir, Ismael já tem uma nova missão. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra, ou seja, no início do século XIX, em 3 de outubro de 1804, encarna Allan Kardec na França. E ele falando também que nesse início, nesses 100 anos, se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Ou seja, quando que foi publicado o Livro dos Espíritos? 1857. Então, ou seja, de 1857 até 1957, esses 100 anos serão de preparo da doutrina, de tudo, para que os próximos 100 anos, ou seja, até 2057, a gente esteja preparado para que assim, né, segundo algumas palestras, a gente consegue, e até Chico Xavier já falava isso, que a partir de 2057 seremos um planeta onde estaremos quase que em regeneração, né? E aí, nesse início, Ismael, para um espírito de grande dedicação que trabalhava com ele, ele diz: descerás a lutas terrestres, fala para esse espírito que era trabalhador, né, junto com Ismael, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. Ou seja, essa pessoa que ia encarnar tinha a missão de reunir todos os núcleos espiritistas, espiritualistas que já tinham iniciado aquele movimento no país, para que unificasse e que se fosse formado um núcleo coeso que fosse falar pela espiritualidade, pela doutrina espírita em nosso país. E daí, algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho de Sangue, no estado de Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão, a missão. Então, qual foi a missão? E ele termina o livro falando que a grande missão de Bezerra de Menezes foi unificar todos os núcleos e culminando na fundação da Federação Espírita Brasileira. E aí, ele termina: com essas providências levadas a efeito, numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como o porto luminoso de todas as esperanças entre o grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores, e representa, de fato, até hoje,
a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Ou seja, tinha sido fundada a obra de Ismael, a obra espiritual que Jesus tinha lhe dado, de fundar no nosso continente o núcleo que é a Federação Espírita Brasileira, para cuidar de toda a doutrina e de toda a caridade da doutrina espírita. E como a gente viu lá no início, né, da obra, que constantemente Jesus vem à crosta terrestre para ver como vem o andamento de tudo aquilo que ele determina, de que ele organiza, da mesma forma, Ismael mantém-se vigilante em nosso planeta e do nosso país, principalmente. E a lição que eu tiro dessa obra é que se todos nós estivermos trabalhando um pouquinho que seja, ou da forma que seja possível para cada um, em nome do Espiritismo, nós estamos trabalhando para Bezerra de Menezes e estamos trabalhando para Ismael, que é o que ele pediu, a unificação, porque a obra ela é impessoal, ela é uma obra divina, ela não tem dono, a obra é de todos. E eu gostaria, se desse tempo ainda, Miriam, de terminar com essa carta de Ismael, que foi psicografada, ela está presente no último livro de Divaldo, que foi lançado agora, dia 31 de dezembro, que fala no rumo da regeneração do nosso planeta. E tem a carta de Ismael, que é bem recente, eu acho que é muito propícia para finalizarmos esse estudo e mostrar o quanto Ismael se mantém vigilante e operante por nós. Obrigado, e que tomara que dê tempo, Miriam, que a carta é tão bonita. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza. Bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo um instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E, através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos,
alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas. Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram um momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez. E os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve.
todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na Terra, até a última que será vitoriosa do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Belíssima mensagem, Pierre. Isso aí nos dá muita alegria, muita esperança de que Jesus está no leme, né? Como eu sempre digo. Você nos trouxe hoje essa certeza diante desse cenário que nos encontramos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nesse nosso querido planeta azul. A certeza de que Jesus está no leme nos dá muita esperança e saber que tudo está sobre a ordem dele, né? Então interessante, Miriam. Pode falar. Não tão interessante isso que você está falando, que nessa carta de Ismael, ele fala que no século passado, Jesus voltou novamente à Terra para evitar uma batalha cruel, que seria aquela guerra nuclear, né, que se anunciava entre as grandes potências, Estados Unidos e Rússia, aquela guerra fria de armamento nuclear, e até que, se a gente buscar na memória, aquele espírito de luz, né, que encarnou na Rússia, o Mikhail Gorbachev, que prontamente assinou o tratado de desarmamento, de não utilizar as armas. Você vê que a providência de Jesus está sempre em conforme com as necessidades do planeta. Você vê, tamanha o cuidado, e tamanho, como o Ismael fala, né, o amor que ele tem, a misericórdia que ele tem pelo planeta que ele foi confiado. Então, às vezes, a gente perde a esperança, às vezes a gente está numa roda de conversa e as pessoas falam assim, o mundo não tem mais jeito. Já foi muito pior, né? Já foi muito pior, a gente já fez muito mais barbaridade. Eu acho que a gente está melhorando bem. E eu acredito que esse momento atual é um cenário muito propício para esse entendimento, né? As coisas estão acontecendo, né? As criaturas estão passando pelo que estão passando, estão desencarnando os espíritos que tinham programação para desencarnar, a ciência evoluindo a passos largos e as coisas estão acontecendo. Você vê, nos Estados Unidos houve uma grande virada, né, na parte política, que é o que a gente espera que aconteça aqui no Brasil, e se Deus quiser vai acontecer. E a gente tem que ter esperança, não pode perder o otimismo, a fé, porque diante de tudo isso que você trouxe para a gente, foi escrito em 1938, uma mensagem tão atual, que se encaixa tão bem em tudo que a gente está vivendo, explica tão bem toda essa engrenagem espiritual que está por trás de todo esse desenvolvimento. Então, achei interessantíssimo a parte onde você citou daquela busca que a Falange de Ismael fez nos umbrais, né, buscando espíritos que quisessem se reconstruir, né, e vindo para aqui, para o nosso país, através da escravidão, né? Achei muito interessante. Achei muito interessante também a questão do Henrique de Sagres, né? Que startou a questão
da parte de navegação até chegar ao descobrimento do Brasil. Então, assim, tudo tem um encadeamento e é muito interessante a gente saber os bastidores de tudo isso. Esse livro é fantástico. Realmente é fantástico. Você trouxe muito bem essa mensagem, Pierre. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu acho que... Eu espero que eu tenha sido claro, que tem hora que eu acho que eu me enrolo um pouquinho, mas foi muito prazeroso ler esse livro, sabe? Entender. E, como você sabe, eu tive a oportunidade de participar daquela caravana lá na África, e, às vezes, ali, eu vi aquelas pessoas tão fraternas que eles são, tão calmos que eles são, tão alegres, eles não têm, por maior miséria que eles vivem, eles não têm o menor tristeza, eles não reclamam de nada, é sempre sorrindo e cantando para a gente. E aí você começa a entender por que essa falange de Ismael foi procurar esse povo tão fraterno, esse povo tão alegre, para encarnar esse povo e trazer eles aqui para o Brasil, para trazer a fraternidade. Então, essa fraternidade nossa, do brasileiro, de acolhedor, de querer receber bem, de estar sempre querendo estar em grupos e sorrindo, isso vem, essa herança que o negro trouxe para nós, né? E isso vai se encadeando, você vai entendendo como que o plano espiritual, como que as providências divinas não falham. Tudo é muito bem engendrado, né? Obrigado. Pierre, nossa gratidão, e eu quero lançar para você um desafio. Né? O Edson já colocou aí no chat, depois você dá uma olhadinha. Mas antes desse desafio do Edson, eu já tinha um desafio pronto para você. Como você aceita bem os desafios, o próximo estudo seria sobre Os Exilados de Capela. Esse livro também de Emmanuel. Né? E o Edson está pedindo para você também trazer um estudo sobre a trajetória de Getúlio Vargas. Eu acho que pode complementar muito bem esse conhecimento de hoje. Então, fica aí para você... Eu tenho que pegar esse livro com ele. Ele falou que vai me emprestar esse livro. Mas então, antes disso, você começa a ler Exilados de Capela e traz para a gente aí, porque é muito interessante você trazer esse resumo, porque enriquece demais. As pessoas, às vezes, não tiveram oportunidade de ler o livro e tomam conhecimento e, a partir de agora, vão ler, né? E outras pessoas que já leram, né, através da sua contextualização, isso reverbera de uma forma muito mais clara, muito mais ampla. Então, eu acho que essa proposta de você trazer para a gente estudo de livros, né, livros aí que são ícones na doutrina espírita, é muito interessante. Eu acho que você está se especializando nisso. Que bom. Obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, já estamos aí caminhando para o final, temos apenas 5 minutinhos, né? Não vamos ter oportunidade de abrir aqui para as pessoas, mas espero que o Pierre leia aí o chat, que tem várias mensagens para você, inclusive da sua mãe, aqui a última, né? Não, de Miriam Schuller. Miriam Schuller, Ana Maria Alva também falou, sua esposa Márcia, enfim, vários companheiros aí, o Luiz lá de Brasília. Então, é isso. Vamos caminhar, vamos cumprir com disciplina o horário da nossa reunião. Fica aqui a nossa gratidão a você. Você nos fez muito bem na noite de hoje. Eu fiquei aqui super atenta e eu espero que todos tenham absorvido, né? E tenham se nutrido desse conhecimento, desse estudo. Agradecendo a presença de todos os companheiros na noite de hoje. Eu acho que nós iniciamos o ano de 2021 com muita luz, muitas bênçãos, né? Porque o conhecimento libertador nos traz tudo isso. Então, vamos aí fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus por essa oportunidade e agradecendo essa presença amorosa. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas.
e abriga-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor, que a tua paz se faça em nossos corações. Pedir à nossa irmã Paloma que faça a prece de Cáritas e logo após teremos o nosso passe virtual. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a ouvir a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente repouso. Pai, dai ocupado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai
feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Seja feito assim, que seja feito assim, que seja feito assim. Paz e luz a todos, vamos tomar nossa aguinha. Semana que vem nós teremos o nosso irmão Carlos Alexandre, que vai falar. Será que o Gustavo pode projetar aí o tema que ele vai falar? Vou ter que achar aqui, Miriam. Espera aí que eu vou achar aqui rapidamente. Ele vai falar sobre um tema de saúde e espiritualidade muito interessante. A busca do sentido na espiritualidade como pilar de promoção de saúde. Um tema muito bacana. Então, até semana que vem, paz e luz a todos, que Jesus esteja sempre nos corações e nos lares de cada um de vocês. Um beijo no coração e um bom final de semana a todos, tá? Boa noite. Boa noite, muita Boa noite. paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Meu filho foi brilhante. Foi sim. Ele é brilhante. Um beijo. É isso aí. Obrigada Beijo. pela presença de todos.